Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série dentro da série. Agora esse jargãozinho pegou, né? Que é a nossa roda de mães. A gente está aqui hoje para conversar, né? Comentar um pouco sobre esse tema que você já deve ter ouvido na semana passada, que são as escolhas vitais. Então, antes de entrar no assunto, Cami, amada, presente os participantes do dia. Elas são a primeira vez na roda? Não, acho que a Ari já participou, né, irmão? Apresenta aí, amiga. Olá, queridas ouvintes. Hoje a gente está aqui com mais duas integrantes da nossa equipe. Uma delas, acho que vocês já conhecem, vão se lembrar, que é a Ari. Dá um oi aí, Ari. Oi, tudo bem, gente? E eu acho que é a primeira roda da Lorena, certo, Lô? Primeira roda. Então Privilégio. seja bem-vinda. Fala um pouquinho aí de Obrigada. você, como que você serve no Mães pela Graça. Então, atualmente eu estou aqui servindo por meio da intercessão, né? E comecei com artigos, escrevendo artigos para o blog, e estou aqui disponível para os desafios que vocês me lançam. Mas atualmente estou assim cuidando da intercessão mesmo do grupo. Que bênção. E tem sido uma benção. Bom, as ouvintes, na verdade, já devem conhecer bem a Lorena, porque ela foi a nossa expert no assunto de introdução alimentar, né? Que foi algumas semanas atrás aí, quem está acompanhando essa série já ouviu, né? Um pouco mais da Lorena. E, bom, hoje a gente vai falar aqui sobre escolhas vitais. E eu estava pensando hoje à tarde, né, sobre essa nossa conversa, meditando sobre esse assunto, o que seria legal da gente compartilhar, né? Eu fiquei pensando, nossa, a Ari tá aí com o Ravi de 1 aninho. Eu e a Cami estamos, né, assim, eu tenho uma de 2, um de 4, um de 6, mas eu e a Cami temos ali essa faixa etária de primeira infância, acabando ali a primeira infância, primeiro setênio, né? E a Lorena aí na pré-adolescência, já na portinha da adolescência com os filhos dela. Eu acho que isso é bem interessante a gente compartilhar um pouco, assim, aprender juntas, né? Como que em cada fase a gente pode ir guiando os nossos filhos, né? Para fazerem escolhas sábias, né? Claro que erros vão acontecer, mas antes de a gente entrar a gente colocar o sapato de mãe, eu queria que a gente colocasse o sapato de filha e pensasse um pouquinho assim sobre como nesse processo, né, de nos tornarmos mulheres adultas, independentes, responsáveis, conheço todas elas e sei que são assim, né, mulheres íntegras e responsáveis. Como que foi esse processo assim? Como que vocês veem que a educação de vocês ajudou para que vocês fizessem boas escolhas ou não, né? Se vocês se sentirem à vontade para contar assim de que forma você acha que poderia ter sido melhor. Então eu queria ouvir um pouco assim dessa experiência de vocês como filhas, né? Se vocês conseguem recordar assim de formas em que vocês sentiram que estavam prontas para fazer certas escolhas ou não, né? E vocês se sentiram meio vai lá, né? Aprenda a nadar agora, joga na água e vai. Ou vocês sentiram que gostariam de ter tido mais liberdade em algumas fases, né? E não tiveram isso, tiveram muita influência para as decisões mais importantes da vida. Vocês sentiram-se aconselhadas, guiadas ou, né, invadidas? Compartilhem um pouco assim dessa fase, como foi para vocês. Ari, pode começar. Uhum. Então, eu considero, assim, pensando na minha adolescência e juventude, que eu tive bastante influência, assim, dos meus pais nas escolhas da minha vida. E eu acho que com o que eles tinham de conhecimento, de recurso na época, eles deram o melhor que eles poderiam dar, né, para me ajudar nessas escolhas. Meu pai, ele me influenciou bastante nas decisões em relação a estudo, trabalho, enquanto que minha mãe em relação a questões da vida pessoal, relacionamento e tal.
E eu considero que eu tive autonomia e independência para as escolhas desde bem cedo, porque eu era a filha mais velha e já tinha mais 3 filhos menores depois de mim. Uhum, Então, uhum, então eu tive que assumir responsabilidades desde bem novinha e eu acho que isso foi me dando mais autonomia para ir tomando escolhas assim que eles estavam mais ocupados com os meus outros irmãos e aí eu acabei tomando as rédeas da minha vida logo cedo, né? A uhum, única observação assim, que eu tenho hoje na minha vida adulta sobre as escolhas vitais, né, da minha vida, é que eu vejo que eu cresci num ambiente bem, como eu posso dizer assim, dicotômico, sabe? uhum, Tinha, tinha uma diferença assim bem extrema entre uma divisão entre o sagrado e o secular. Então, as escolhas uhum, vitais da vida, elas eram divididas. Tudo que era externo à vida de igreja, trabalho, tudo, não tinha um toque de espiritualidade, não tinha uma perspectiva do evangelho para da influência dos meus pais sobre essas escolhas. E, em contrapartida, o que era em relação à vida interna de igreja era espiritualizado demais. Então, se eu puder dar um exemplo prático sobre isso, por exemplo, quando eu fui escolher o curso da faculdade, o que pesava mais sobre essa escolha na minha vida sempre era o curso que me posicionaria melhor no mercado de trabalho, o retorno financeiro que isso daria, a vida boa que isso daria ou não. E as decisões em relação à vida de igreja eram espiritualizadas demais. Por exemplo, se eu estava assumindo cargos demais, eu não conseguia, sabe, largar algum cargo, porque parece que era isso que eu tinha que fazer, que Deus não queria que eu largasse os cargos, mesmo que eu estivesse sobrecarregada, sabe? Era muito espiritualizado. uhum, uhum, Então, era assim que eu vejo de forma mais ampla em relação às escolhas da minha vida, entendeu? uhum. E isso parece que é algo bem comum na nossa sociedade, eu acho, assim, sabe? De não deixar que a cosmovisão cristã impacte tudo, né? Assim, parece que Uhum, você vai em compartimentos, assim. Na verdade, a sua cosmovisão não está, né? Ainda muito bem embasada quando a gente compartimentaliza as coisas, assim, né? Então é uhum, interessante. Eu acho que isso até, né, voltando para nós como mães, assim, como isso é importante da gente ir ensinando para os filhos, né, desde pequenos, assim, como tudo é espiritual de certa forma, né, porque tudo é feito diante do Senhor. Mas sim, existem escolhas racionais, né? Não dá pra gente também, né, ficar jogando tudo na conta, né? Ai, Deus mandou, Deus fez, não, mas tem coisas que a gente precisa decidir no dia a dia, né? Então é bem interessante essa tua contribuição, Ari. E uhum. pra você, Lorena, como que foi na tua vida de filha, assim, para as tuas escolhas? Então, desde a minha conversão, eu tenho algumas memórias bem marcantes. Só falando resumidamente, eu me converti aos 7 anos de idade, sem influência dos meus pais, né? Nós tínhamos um amigo da família que pregava para a família toda e só eu aceitei o convite dele para ir à igreja. Então, quando eu tomei essa Uau. decisão de frequentar a igreja sozinha, mesmo tão pequena, né? Era fácil, porque a igreja era vizinha da minha casa, mas minha mãe, principalmente, passou a admirar muito essa minha atitude, esse meu compromisso com Deus. Então, eu Hum, cresci muito envolvida na igreja, muito comprometida com as diversos ministérios. E aí chegou num ponto, assim, na minha adolescência, que meus pais, eles iam para a roça todo final de semana. Eu passei a ficar, porque eu não queria perder o culto. E a minha irmã mais velha, queria ficar porque ela queria sair com as amigas ou jogar videogame, não, porque ela não gostava da roça. E minha mãe falava: não, só a Lorena vai ficar porque ela tem um compromisso dela com a igreja. E aí, isso, assim, ecoou minha adolescência inteira, sabe? Minha mãe sempre exaltar essa minha responsabilidade. E aí eu já refleti sobre isso várias vezes quando eu penso na, na na questão dos meus filhos, né? Como é que eu posso contar essa história para eles e ver como desde tão pequena meus pais confiaram, né? Que eu ficasse sozinha já desde muito nova, né? Para frequentar a igreja, né? Ficar em casa, não estar com eles todo final de semana, enfim. Aí a partir daquilo eles já permitiam também que eu viajasse com as pessoas da igreja, né? Muito nova.
E toda essa confiança deles em mim foram me dando um suporte para que eu tomasse algumas decisões quando eu saí de casa, que eu também saí muito nova, aos 14 anos. Fui para a cidade vizinha Nossa. morar com a minha irmã. Então éramos só nós duas cuidando de um. Alugamos um lugarzinho lá pequeno para nós. Era um quarto, um banheiro e uma cozinha. E ela tinha que idade, Ela tinha Lô? 16. Mas era a cidade Nossa. vizinha, todo final de semana a gente voltava Uhum, para casa. Mas ali a gente já teve que uhum, dividir muitas responsabilidades, né? E aí já era o contrário. uhum, Muitas vezes eu podia voltar para casa no final de semana, mas eu falava para os meus pais que eu não ia, porque eu estava envolvida com essa igreja dessa nova cidade que eu estava morando. E aí a gente sempre uhum, tinha uns combinados, né? E minha mãe falava, tudo bem, minha filha, é um compromisso seu, pode ficar. E a minha irmã questionava, era bem interessante, sabe? E aí eu vim para a uhum, capital aos 16 anos. E aí, chegando aqui, eu já tinha que decidir assim, eu tenho condição de trabalhar, mas meus pais ainda podem me ajudar um pouco financeiramente. Eu tenho opção de trabalhar ou não, será que eu vou fazer isso? E decidi uhum, o curso da faculdade da mesma forma. Meu pai queria que eu fizesse um curso mais próximo lá da cidade dele. Eu queria fazer um mais fácil aqui na capital, para eu permanecer na capital, porque eu tinha sonho de morar aqui. E aí eu já usava daquela minha experiência do passado para falar com eles, né? Mas vocês deixaram eu decidir tanta coisa até agora, por que não decidi isso? E aí eu fico uhum, pensando nessas uhum. minhas histórias e pensando de que forma contar para os meus filhos, né, para que eles vejam tanto as consequências boas quanto as ruins das escolhas né, Uhum. que eu fiz, das decisões que eu tomei, sob influência ou não dos meus pais. Então é tão interessante, né, a gente poder contar as nossas histórias, né? Sim. Uhum. Que legal, que legal. E legal ver como um coração rendido a Cristo é livre, né? Ganha mais liberdade. Realmente, meus pais Ai, muito confiaram bom. mais em mim, né? Uhum. E isso me deu uma perspectiva, né, de segurança mesmo, né? Uhum, uhum, uhum. Que legal, que legal. E você, Cami, como que foi esse processo de aprender a viver independente? Eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que a minha mãe fez eu ligar para o consultório médico para marcar minha própria consulta. Uau! Eu achei aquilo um absurdo. Eu falava, mãe, você é minha mãe, você não vai mais ligar. Não, agora você liga, guarda os seus compromissos. Muito Você, bom. inclusive, pode entrar sozinha no consultório médico, que você já tem idade. Eu lembro disso, assim, que marcou demais, né? Assim, Uhum. como a Tati falou, né? De quando a gente começa a delegar coisas, né? Aos filhos, e eu Sim. lembro disso, assim, como um marco. Bom, eu nasci em um lar cristão, então a minha criação foi bem voltada, né, para a Bíblia, para o que é certo e para o errado dentro da Bíblia. E eu sempre tive um diálogo muito bom com a minha mãe, né? Então, isso Uhum. facilitou demais, assim, de levar problemas, dúvidas, questões na adolescência, né? Uhum. E eu sinto, assim, que quando eu comecei a entrar na juventude, eu me sentia preparada, assim, para fazer escolhas, né, a partir de uma cosmovisão cristã. E mesmo quando eu fazia escolhas erradas, né, quando eu não tinha sabedoria, não tinha maturidade e acabei, né, assim, tomando decisões que não foram boas, sempre foi gostoso hoje voltar e ver como Deus me resgatou, né, como Deus usou pessoas e me tirou daquelas decisões erradas e me Sim. voltou para o caminho, né? Então, Sim. eu sou muito grata, né, à criação que meus pais me deram e, e confiar em mim, né? Desde de cedo comecei a trabalhar, fui para a faculdade pública e eu sei que algumas coisas assim, né? Eles tinham algumas dúvidas e então eu sou muito grata a isso, a essa confiança que eles tinham em mim também. Sim, que precioso, que precioso. Quando eu penso assim nessa coisa assim de superproteção, né? Às vezes os pais têm um pouco disso, ou outros negligentes, às vezes, né? Que soltam, tipo, né? Não monitoram e tal. A palavra que eu penso assim sobre os meus pais é zelo, sabe? Eu sinto que eles sempre foram muito presentes em tudo. Meu pai até às vezes
tipo, resvalava na superproteção em algumas coisas da menina dele, né? Aquela coisa toda. Mas eu vejo, assim, como um zelo muito grande, né? Por uma filha, e isso é algo que eu gostaria de imitar, assim, até ele faleceu recentemente, né? Não sei se eu já mencionei isso em algum episódio. Aí a gente estava assim, relembrando coisas e conversando, e um dia desses, eu e a minha mãe e a minha irmã abrimos caixas de cartas, né? Cartinhas que ele mandava pra gente, ou sei lá, acabou ficando tudo numa caixa, assim, e o que a gente mandava pra ele. E teve uma fase da minha vida, eu tinha 13 anos, que ele estava morando na Alemanha. Ele morou, assim, uns 4 meses na Alemanha, né? Ele foi para terminar o mestrado dele, e eu, pelo que eu lembro, eu tinha 13 anos, e tinha um rapaz interessado em mim da igreja, naquela época, né? E eu já tava querendo namorar, né? Eu já pensava assim, nossa, né? Eu também gostava daquele menino, né? No fim, eu só fui lembrar o nome dele porque eu reli a carta, né? Pra ver o tanto que a gente acha que sabe que encontrou o amor da vida. Eu nem lembrava o nome do rapaz, né? Mas aí eu reli aquela carta, gente, um zelo, assim, sabe? Um amor, ele falando assim sobre, ele não, em nenhum momento ele escreveu assim, você está proibida, né? Você, nanana, ele só fez assim, várias sugestões, claro que naquela fase, 13 anos, ele tinha, né, todo o direito, ele não teria deixado também eu namorar ali ainda, né? Teria todo o direito de vetar ali. Mas a abordagem dele tão zelosa, tão carinhosa e tão cheia de sabedoria, sabe? Que eu nem lembro dessa paixonite minha. E, assim, eu lembro muito de que o meu pai me protegeu bastante, né? Nessas fases, assim, né? Eu sou uma pessoa muito, de coração muito aberto, né? Então eu tinha muitas paixonites na adolescência, né? Cada ano tava gostando de um menino diferente, assim, né? E daí teve outra situação que a minha mãe me lembrou dos detalhes, né? E foi muito legal de lembrar, assim, desse cuidado. Aí eu já era mais velha. Eu tive o namorado, daí eu tinha uns 20 e poucos anos. E o meu pai não gostava, sabe? Daquele relacionamento. Mas ele nunca me falava nada. Ele simplesmente, assim, recebia o rapaz lá em casa. Eu fui saber que ele não gostava bem depois, né? Recebia de braços abertos, fazia churrasco, né? Minha mãe colocava a mesa, eles se interessavam, perguntavam e tal, né? E daí teve um dia que tava só eu e meu pai em casa. Minha mãe tinha viajado, eu acho, acho que a minha irmã tinha casado, já tinha. Só tava eu e meu pai nesse dia em casa, assim, tinha uns 20 e poucos anos. E a gente almoçando, né? E eu compartilhando algumas coisas do meu namoro e tal. Ele pegou na minha mão e ele falou assim: Olha, minha filha, você tem toda a liberdade para tomar as decisões que você quiser. Essa escolha é sua. Eu sou seu pai, eu vou estar sempre, né, do seu lado, te amando, te respeitando. Mas se você casar com esse rapaz, eu não vou fazer o seu casamento. Ele falou isso para mim, né? Porque ele é pastor, né? Era pastor, meu pai. E a gente sempre falava que meu pai ia me levar, sempre tinha a cena, né? Meu pai ia me levar para o altar e daí fazer a curva e ir para o altar nos casar, né? E ele falou assim, né? Eu não, mas essa é uma escolha totalmente sua, mas eu não vou fazer o seu casamento, né? E nossa, eu ouvi aquilo e assim, né? Eu já estava inclinada a terminar esse relacionamento, mas aquilo foi assim, né? A resposta que Deus precisava me dar de que aquilo não era algo abençoado, né? Um homem de Deus da minha vida, meu pai, meu pastor, meu discipulador, né? Falou com todo amor, pegando na minha mão, olhando nos meus olhos, né? Que ele não abençoava isso, né? E que a escolha é minha, né? Eu poderia ter tido um coração, né? Poderia simplesmente falar assim, mas eu tô apaixonada, a gente vai casar e não sei lá o quê, aquela coisa, sabe? Mas claro que nosso relacionamento de comunicação, de amor, né, era muito, muito profundo. Então, eu vejo assim que esse zelo é diferente de uma super proteção, né? De assim, você podar a ponto de você não ter escolha, você simplesmente ter que fazer o que seus pais falam por manipulação, né? Mas era um zelo, um cuidado, sabe? Então eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? Você, quando o filho é adulto, no meu caso eu já era adulta, né? Eu não era mais dependente dele para tudo, assim. E eu acho isso precioso, né? Que a gente possa
ter esse zelo, assim, né? E eu acho que nesse zelo, todos nós temos zelo pelos filhos, mas a forma que comunica, eu acho, sabe, que é o pulo do gato aqui, né? Como comunicar para não perder o coração do filho ali naquela conversa, sabe? Para que aquela conexão não seja quebrada, sabe? Por excesso de zelo, às vezes, né? Tipo, ai meu Deus, não vai para esse caminho, né? E sai gritando já com a criança. E eu lembro de outras situações, assim, eu poderia citar vários exemplos, que a minha mãe também falou assim, olha, você quer continuar fazendo assim? Beleza, mas você não pode ir com o meu carro. Eu lembro de uma situação assim, sabe? O meu carro não, né? Porque tal, e daí já teve fase mais rebeldinha, que daí, né, pegava o ônibus, né, pra fazer o que a minha mãe não queria. Então, assim, né, são coisas que a gente vai aprendendo, né, ao longo dos anos. E eu achei muito precioso relembrar e ver esse zelo de pai, sabe? Esse amor, esse carinho, assim. É muito legal, assim. E eu queria saber se na vida de vocês como mães, vocês já conseguem se ver assim, delegando aos poucos com essa intenção de criar pessoas independentes? E tipo assim, não, eu poderia fazer aqui para ele, mas eu vou deixar ele aprender, porque eu sei que lá na frente ele vai ter outras coisas que ele vai precisar ir aprendendo, né? E se eu continuar fazendo tudo para ele, eu vou ter um problema lá quando ele tiver 20 anos. Vocês pensam nisso já? Ou vocês vão meio que. Ah, só vai seguindo, né? A maré. Como é que vocês são em relação a isso? Eu penso bastante nisso. Desde a minha primeira gestação, eu já tinha assim, uma percepção de que nas pequenas coisas eu já queria ajudar meu filho, né? Agora meus filhos, a desenvolverem autonomia, mas com instrução em amor sempre, assim. Então eu tenho isso na minha Uhum, cabeça. E desde as coisas mais simples, né? Por exemplo, para comer, por exemplo. Eu sou muito controladora também, assim. Na hora que eu comecei, até na outra roda a gente falou sobre o BLW, né? Que foi o método que eu uhum, escolhi. A vontade que dá, às vezes, é de pegar e dar na boca a comida e para ser mais rápido. Mas eu falei, não, vou deixar ele no tempo dele, para ele aprender, para ele explorar e ter autonomia para comer sozinho. Porque senão se eu ficar uhum, pegando, ele vai se acostumar. Então, para comer, para o sono uhum, também. Eu sempre tive isso em mente. Vou dar autonomia para ele aprender a dormir sozinho também. Isso vai ser bom para ele. Na minha visão, assim, eu acredito que vai ser bom para ele desde cedo, para a gente também como pai. uhum. Então, que eu me lembre, assim, agora nesses detalhes do dia a dia, eu já tento fazer isso. Sim, e porque o Ravi, ele, nessa idade, eu acho que são essas as coisas, né? A idade de 1 ano e Uhum, pouco, antes dos 2 anos, sim, são essas as coisas, né? Que você pode ir delegando para ele, digamos, né? sim. Deixando ele. Não tem Não é muito mais o que bem, fazer. não é bem delegar, né? Mas é ir dando as ferramentas que ele precisa para não depender de você, né? Para adormecer, para se alimentar e tudo mais, né? Não sei se tem mais alguma coisa nessa Acho idade, que o gente. Me fazer ajudem. junto, guardar brinquedo, por exemplo, né? Isso, Ah, também. legal. Roupa do Uhum, cesto, jogar. É, Ele joga a uhum. fraldinha dele no lixo agora. é. São coisas, são detalhezinhos, mas é muito legal, Gente, né? Aqui em casa, a única que ajuda a guardar brinquedo é a mais nova. Os outros já se rebelaram, brincadeira. Eles ajudam, mas não sempre, não, né? E a pequena ama, né? É muito boa essa idade para ensinar mesmo. aproveitando você falar aí que eles se rebelaram, outro dia uma amiga comentou comigo assim: Lorena, nunca superei o dia em que eu cheguei na sua casa e vi o Davi com 2 anos dobrando a roupa dele e colocando na gaveta. O Davi hoje tem 11. E aí eu falei, pois eu já superei, porque eu chego no quarto, tem roupa no chão, ele passa por cima e não enxerga. Eu já superei. Tipo, passou, já superou essa fase, né? Então, E isso é precioso, porque nessa fase do 1 para 2 anos, eles amam fazer as coisas, uhum. né? E a gente está ali se É verdade. empenhando, ensinando desde pequenininho, fazendo junto, Uhum. acreditando que eles vão continuar fazendo. Não que não continuem, gente, mas não é regra, né? A gente faz a nossa parte. Mas enquanto. Sim. Mas você pensa, se não tivesse ensinado com 2 aninhos, talvez seria pior Sim, agora. pior. E por outro lado, ele desenvolveu autonomia em diversas outras coisas. Ele é um menino muito cuidadoso em muitos aspectos, muito responsável, muito atencioso, né? Uhum, Mas com relação a roupa e sapato, eu ainda preciso repetir um pouco, né? Mas, por uhum, exemplo, a minha fase agora, do momento, é deixar eles é, curtirem, né, digamos assim, as consequências da falta de responsabilidade com os materiais escolares.
Então, a escola Hum, nos instrui, né, a deixar, acho que desde o primeiro, segundo ano, eles devem arrumar a mochila deles. E se falta material, né? E se eles não estão com o livro para fazer a atividade ou caderno para copiar a matéria, e aí eu fico naquela, né, aquela tentação de ir lá conferir a mochila se tá ok. Porque depois quem paga o pato sou eu para ver se ele perdeu a matéria ou não. E isso eu ainda preciso do meu marido até hoje, falando, deixa eles, né, viverem as consequências, né? Se não uhum, levarem o material, né, depois eles vão ter que procurar o que eles perderam, né, correr atrás. Mas hoje uhum. mesmo eu me peguei falando com o caçula de 8 anos. Eu falei, não quero mais receber bilhete de que você não estava com o livro. Por favor, confere sua Uhum. mochila. Mas a gente tem que deixar fazer, né? Sim. E até sofrer um pouquinho, né? Eles sentirem, olha, não fui tão bem em tal avaliação porque não me organizei, enfim, né? Uhum. Precisa. A gente quer privar eles das consequências É, o dolorosas. estudar para a prova, né? Eu convivo com outras mães que estão Uhum, sempre falando, nossa, aquela prova super difícil. Nesse ponto eu consegui, por exemplo, deixar que eles estudem sozinhos. Então, às vezes, eu nem sei se a matéria é difícil ou não, nem sei qual matéria é, porque eu consegui uhum, já deixar para eles, né? Eles sabem do dia da uhum. prova, eles estudam e já estão dando conta disso. Sim. É bem legal, né? Saber que vai chegando essa fase, porque eu ainda tô bem né, a hora da tarefa, ainda fico ali meio que ao redor, né? Dando aquela. Né, mas ele tá com 6 aninhos, né? Mas mesmo assim, tem que dar. Confere ali, tá aprendendo a ler e tal, né? Mas você falando dessa coisa da tarefa, me lembrou do meu marido, sabe? Porque ele foi uma criança que os pais não acompanhavam essa parte, assim. Era totalmente dele, sabe? Assim, a mãe dele falava pra ele assim: a escola é uma responsabilidade sua, né? Assim, e naquela época, né, era o que eles tinham de conhecimento pra fazer e fizeram, né? E poderia ter dado errado, mas deu muito certo com o meu marido, porque ele é um cara assim muito responsável e disciplinado com os compromissos dele, assim, sabe? Então, assim, ele trabalha às vezes viajando e às vezes home office, né? E ele é o funcionário perfeito para ser home office, assim, porque ele dá o horário, ele tá na frente do computador, ele faz tudo que ele tem que fazer, ele faz as listas dele, ele é muito organizado, assim, com esses compromissos, sabe, de trabalho. Se ele diz para você que ele vai fazer alguma coisa para te ajudar com alguma coisa, ele vai e faz, assim. Então, eu acho que ele, desde muito novo, tomou para si essas responsabilidades, né? Os compromissos mesmo, assim, sabe? Mas eu sei que né, até uma certa idade a gente precisa acompanhar e tudo mais, né? Mas é interessante ver o resultado também, né? Positivo nesse caso. E Cami, você com a Alice. A Alice tá com 6, vai fazer 7 daqui a pouquinho, né? Eu não sei, acho que quando esse episódio for ao ar, talvez ela já esteja quase fazendo 7 aí. Então, como é que tem sido essa parte aí com a Alice? Bom, aqui também, assim, a gente desde cedo estimula bastante a autonomia, né? Nas coisas que a gente acredita que ela já pode ter autonomia, né? Uhum, Mas a gente tá numa fase, assim, já faz um tempinho que a gente tenta mostrar para ela o outro lado, assim, né? Então, quando ela vem fazer alguma queixa de um conflito do parquinho, por exemplo, né? A gente pergunta para ela, então, o que você vai falar para essa criança? O que você pode fazer, né? uhum, E às vezes, dependendo ali da situação, a gente. Mas e se você falar. Será que se você falar isso vai resolver, né? Para ela tentar pensar ali na. Porque nem sempre o que ela quer falar é uma coisa super legal, né? O que ela tem o desejo de falar. muita sinceridade, né? Exatamente. Tem filtro, né? Então, assim, só um exemplo, né? De às vezes fazer esse. A gente tenta fazer esse exercício com ela de pensar, às vezes, de se colocar no lugar do outro, né? Então, Uhum, é algo assim que a gente tenta fazer. Mas eu fiquei meditando muito no episódio, e isso que a Lorena falou agora, né? De ensinarmos os nossos filhos a serem responsáveis por suas consequências. E eu uhum, fiquei pensando, né, como isso já é algo que vem desde o sono, né, desde tudo. Porque se a gente tem o hábito, né, na primeira infância ali, de passar a mão na cabeça, né, nós fizeram alguma coisa e a gente não deu uma consequência, ou a gente ameaçou que ia dar uma consequência e não deu.
né? Eu fiquei pensando, assim, acho que como esse papel nosso é muito importante, né? Até para a hora de Uhum. delegar coisas e ensinar os nossos filhos que eles vão ter consequências, né, na vida adulta, dentro do casamento, dentro do trabalho, enfim. Então, fiquei refletindo nisso, assim, achei bem bacana a gente pensar nisso, né? Nas Sim, que as consequências. escolhas deles têm consequências, né? É, Exatamente. isso é muito importante. Hoje mesmo eu estava tendo um momento, conversa séria com o meu mais velho, né? Tá com 6 aninhos. E ele tinha tomado uma atitude errada e sofreu uma consequência negativa, né? E era algo combinado já ali. E ele falou assim: Nossa, mas ai, eu não gostei nada. A gente estava conversando depois, né, do ocorrido. E a gente, antes de dormir sempre, né, tem um papinho e tal. Ele, eu não gostei nada dessa consequência. Eu achei essa consequência muito ruim. Essa consequência é horrível, meio que julgando a consequência, sabe? E eu falei assim pra ele: Pois é, filho, mas atitudes ruins geram consequências ruins, né? E você tendo uma atitude boa, você vai ter consequências boas, né? Então, assim, a palavra consequência, às vezes a gente usa muito assim, tipo, você vai ganhar uma consequência, né? E eu tento, né, ensinar, porque muitas vezes eu também falo desse jeito, mas eu tento ensinar que a consequência pode ser boa, dependendo das escolhas que ele fizer, né? Se ele tratar o irmão dele com gentileza, demonstrando o amor que ele tem pelo irmão, né? E não esquecer de mostrar o quanto ele ama o irmão dele, ele vai ter uma consequência muito boa, que é ter uma tarde agradável, que é ter um momento gostoso em família, né? Que é não precisar sofrer algum outro tipo de consequência negativa, enfim. Né, mostrar que as consequências podem ser boas também, que as escolhas que você faz, né, olhar para Lorena, eu lembro de alimentação, né, mas até nisso, né, Lô, as escolhas que você faz em relação à comida, né, que é algo que eu já posso ir delegando assim para os meus filhos, né, o que eles vão comer ali de um restaurante ou de algum lugar que a gente for, pode causar uma dor de barriga ou não, né, ou pode ajudar, né, ser uma comida que deixa eles mais dispostos, mais leves, uma consequência boa daquela alimentação, né, seria um exemplo. Ontem a gente foi numa festinha, um deles comeu docinho demais e de noite ele sentiu uma dorzinha de barriga e falou, né, eu acho que eu comi doce demais. E eu falei, pois é, filho, né, olha só, não preciso eu falar mais nada, né, ele tá ali sofrendo a consequência e isso é precioso, é necessário. Esses dias a Alice perguntou se quando ela crescer ela vai poder escolher com quem ela vai casar. E daí, assim, né, querendo saber como é que foi comigo, se eu escolhi o pai Uhum, dela. E daí eu falei que sim, que é uma escolha dela, né, que Deus nos permite essa escolha, mas que Deus tem um propósito para a vida dela e uma vontade específica para a vida dela, né, e que ela tem que buscar isso. uhum. E daí eu contei, né, que eu me apaixonei pelo pai dela, que ela já sabe essa história, 4 anos antes dele se apaixonar por mim. E durante esses 4 anos eu orei, eu pedi para que ele fosse a vontade de Deus para minha vida, né? E daí eu falei, e olha aí, que consequência boa que Deus me deu, né? Hoje eu sou muito feliz com seu pai, você é uma consequência maravilhosa do nosso relacionamento e tal. Aí ela ficou se achando, assim, que ela foi um presente de Deus Mas ué, Claro. né? por uma escolha, né, boa que a gente buscou a Deus, né? E Uhum, eu achei legal, assim, essa conversa, né, de poder mostrar para ela essa cosmovisão mesmo, né? Sim, ela vai uhum, ter essa escolha na vida dela e tantas outras. Mas quando a gente uhum. leva os pés de Jesus antes, ela tem um Sim, gostinho diferente, né? sim, é verdade. E eu ia perguntar justamente isso, assim, se vocês já conseguem levar os filhos para depositar diante do Senhor as escolhas deles, assim, perguntar para Deus antes de escolher, se isso já aconteceu. Bom, acho que com o Ravi ainda não, né, Ari? Ele é muito novinho, mas dá para começar a introduzir, né? Como é que tem sido assim para vocês esse processo de ensiná-los a consultar o Senhor antes de escolher? Aqui em casa a gente tenta ter esse hábito, assim, né? Para coisas grandes, mas para as pequenas também. Então, há um pouco mais de um ano atrás, a gente sentiu, né, que era hora de a gente procurar uma nova comunidade de fé.
E a gente incluiu a Alice nesse processo, né? Então a gente falou para ela que a gente já estava orando há um tempo sobre isso e que a gente achava que Deus estava confirmando que sim, a gente deveria procurar outra igreja. E aí começamos a orar junto com ela sobre isso, né? E ficamos um tempo orando e foi bem especial, assim, incluí-la nesse processo. Também no nossos 2 últimos processos de mudança, né? Acho que ela tinha uns 3 anos, assim, a primeira vez que a gente falou sobre se mudar de cidade, e nós incluímos ela, escola, assim, coisas pequenas do dia a dia dela e coisas grandes da família também. A gente tenta ter esse hábito para ensinar, né? Que a gente sempre tem que buscar em Deus e perguntar de fato, né? Se é isso, se é por esse caminho, se não é. E eu acho tão fofo que às vezes ela fica assim: Deus já respondeu alguma coisa para vocês? Porque para mim ele ainda não falou nada. Que linda! Fofura, gente. Esses dias ela teve um sonho, né? De uma coisa que a gente estava orando. E ela acordou e falou assim: eu acho que Jesus me respondeu, porque eu tive um sonho. E assim, ver a fé, né? É lindo demais, é muito gostoso, assim. Então, acho que é uma coisa bem, bem legal de a gente começar desde cedo, desde pequenininho. É que às vezes a gente priva eles de participarem de certas escolhas, assim, como se, isso é uma coisa, realmente são os pais que vão Decidir. tomar essa decisão. Mas como é legal você poder mostrar para ela, né, que vocês estão buscando do Senhor a resposta, que vão, acho que até para ela se sentir segura de que os Isso. pais estão fazendo escolhas confiando no Criador, né, e não no próprio entendimento. Muito precioso. Aqui nós tivemos uma experiência interessante que, quando o caçula tinha 4 anos e o mais velho tinha 6, nós conseguimos estabelecer uma rotina de que toda sexta-feira a gente tinha uma reunião em família que era também um culto, né? Um cultinho nosso de família. Mas a gente tinha um momento de adoração, de devocional, mas a gente terminava com uma pequena reunião para conversar sobre como seria o final de semana. Então a gente falava o que estava previsto, né? Se tinha alguma visita, se ia receber alguma visita, se ia fazer algum passeio, ou a gente pedia a opinião deles sobre algo que eles gostariam de fazer. A gente perguntava, às vezes a gente lembrava de algo que aconteceu durante a semana, seja relacionado a algum comportamento deles, seja algo que tenha acontecido, que chamou a atenção, para lembrar, para conversar. Então, geravam conversas muito, muito ricas. E tanto que a gente considerava a opinião deles, muitas vezes, ou que nos conduziam mesmo assim, a tomar uma decisão juntos, né? E desde então, a gente faz essa reunião, periodicamente mudamos o dia da semana, mas na maioria das vezes a gente tem esse tempinho para considerar a opinião deles, sabe? Para ouvi-los. E aí eles se sentem importantes, né? Se sentem pertencentes, amados. E a gente não abre mão desse tempo. É muito precioso. Que lindo. Eu só vejo benefícios nisso, né? Porque eles se sentem pertencentes, se sentem importantes, se sentem validados, ouvidos, e eles aprendem como conduzir a vida na prática, né? Às vezes a gente cresce assim sem saber, nossa, como que meus pais decidiram tal e tal coisa? Simplesmente cheguei aqui. E como é bom eles verem a gente decidir as coisas também. E não só relacionado a eles também, né? Eu falei de lembrar de algum comportamento que eles tiveram, mas dos nossos também. Quantas vezes nós pedimos desculpas para eles? Olha, lembra daquela situação? A mamãe precisava corrigir você, ou o papai precisou, né, disciplinar, mas a forma talvez não tenha sido a melhor. Eu precisava mesmo te ensinar a respeito disso, mas você me perdoa por ter falado de forma mais agressiva, né? De ter me irritado tanto. Então, quantas vezes nós precisamos desse momento intencional, né? Porque se acontece no calor das emoções, não acontece, né? Muitas vezes. A gente não lembra de ter uma conversa mais profunda assim, numa situação difícil. Então, às vezes a gente até anotava, isso aqui é pauta da nossa reuniãozinha do fim de semana. Que legal. Né? E poder tratar aquilo é muito bom. Que idade eles tinham quando você começou, Lorena? O Tomás com 4 já acompanhava bem. E aí nós não paramos mais. Eu vou começar, então. A Sara tá com 2. Eu vou pôr ela pra dormir e fazer reunião com os 2.
Muito legal, acho que eu vou começar esse hábito, gostei da ideia. E você, Ari, tem algo que você queira acrescentar ainda sobre essas conversas? Você já inclui o Ravi? Não, né? Eu acho que, assim, de certa forma, a nossa visão, assim, já tenta incluir ele, assim. Tá sendo bem legal, assim, ouvir vocês, porque, né, eu que tô na fase ainda inicial, assim, então já tô pegando muitas ideias, né? Dicas. Então tô aprendendo bastante com vocês já. Mas, assim, a gente entende que eu colei aqui na barriga, né? E desde essa fase, eu acredito que eles já absorvem, né? A gente já Sim, até sabe daqueles 1000 dias que tem impacto sobre a vida deles, né? Por toda a vida, né? Que vai da gestação até os 2 anos. Eles são impactados pelas escolhas que a gente faz, né? Então, desde a da gestação do Ravi, nessa gestação também a gente tenta, assim, ter hábitos, né, liturgias que nos ajudam até como pais a estar com essa mentalidade de estar envolvendo eles. E eu gosto muito de Deuteronômio 6, né, que eu até abri aqui para ler, se eu puder ler rapidinho. claro, claro. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A gente gosta bastante de lembrar desse versículo, desse trecho, né, desses versículos diariamente, para estar com essa mentalidade com eles. Então, a gente lia a Bíblia já com eles na barriga. O Uhum. Ravi, a gente tenta fazer, sabe, um devocional com ele, assim, dando autonomia até para Sim. ele. Uhum. Parece que ele absorve muito fácil, né? Então, quando a gente fica repetindo o devocional, aquela. Eu até gostei da sua ideia que eu vi você fazendo com a Sara, a musiquinha do alô, alô. Tipo, E aí, tipo sinal para vir. isso. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, parece que eles absorvem melhor, né? Aquilo. Sim. Uhum. Ela Então, pega a Bíblia, ela senta no sofá e ela começa agora a cantar alô, tipo assim, larga a louça, mãe, tá na hora do devocional. é muito fofinho. Uhum. Então, É, assim, a gente tenta fazer assim essa liturgia todos os dias de entrega ao Senhor nas coisas mais ordinárias do dia, que a gente acredita que a sim. gente já está criando uma visão assim para Ele mesmo e, né, desenvolvendo Uhum. essa autonomia também na fé, né? Sim. E a criação de hábitos, né? Assim, por Uhum, exemplo, quer fazer uma reunião semanal com a família? É a criação de um hábito. Não quer uhum. dizer que a primeira reunião vai ser assim, nossa, que revolucionário, tivemos uma conversa incrível hoje. Não, talvez demore vários meses para você ter uma reunião legal. Uhum. Mas é assim, uma criação de hábitos. É igual, né, a questão do devocional que eu falo bastante, assim, né, de fazer com as crianças e tal. Tem muita gente que fala, mas criança de 1 ano não entende. Mas é a criação de um hábito, né? A gente tá ali criando um hábito de sentar juntos, de abrir a palavra, de orarmos, de falarmos com o Senhor. E isso vai impactar também as escolhas dele, até a escolha de se vai ou não vai ler a Bíblia quando forem maiores, eu acredito, né? Claro, de novo, gente, é tudo graça, né? Mas a gente precisa se posicionar, né? Diante desse texto que a Ari leu, a gente vê de forma muito clara o nosso papel e cremos que vai impactar o futuro dos nossos filhos, né? Que é um privilégio, sabe? Eu vejo muito assim, que privilégio sermos as primeiras a pregar o evangelho para os nossos filhos, né? Pode ser que a gente morra sem ver eles se convertendo, mas que eles possam olhar para trás e dizer assim, não, olha, eu fui teimoso, eu não quis aceitar, mas a minha mãe, ela pregava, ela falava do Senhor para mim, eu só fui entender depois, né? Então, imagina que triste seria ouvir lá na frente. Ai, eu só me converti bem mais tarde porque minha casa, eles eram cristãos, mas não falavam muito da Bíblia, né? Imagina. Eu não quero ouvir isso, né? Então, que a gente possa curtir esse privilégio, né? Mas, gente, me contem aí das graças peculiares, antes que eu me esqueça. Graças peculiares de hoje, assim, vamos pensar numa graça peculiar que aconteceu
nesse último fim de semana, para ser bem específica, uma coisa assim que vocês olharam e falaram: nossa, ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso. Ai, deixa Que eu mãe pensar. não fica super orgulhosa de ver as pessoas elogiando o filho, né? Eu estava num churrasco ontem e o Davi era das crianças, ele era o mais velho, né? Vai fazer 11 anos. Quando passar o episódio, ele já terá 11. E ele estava servindo todo mundo do início ao fim do churrasco, né? A carne estava sendo assada no Fofo. outro andar, ele subia e descia milhares de vezes e perguntava às pessoas o que elas queriam. E buscava Gente, guardanapo e servia o suco. E as pessoas, assim, eu sei, né? Conheço meu filho, eu sei que não era para ele ouvir os elogios, quem estava ouvindo muito mais era eu, né? Claro que muitas vezes se dirigiam a uhum, ele, né? Davi, você é um fofo, né? Você não existe. Mas isso é tão natural dele, né? E eu vejo que isso acontece diariamente na minha casa, né? Que aquilo ali é só um reflexo do que ele já faz aqui, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu vejo um coração de servo no meu filho, né? E embora, assim, o caçula seja muito diferente, né? Eu pedi para ele me servir, ele não me serviu ontem, mas falando uma graça peculiar dele, né? Graças a Deus pelas habilidades, né? Pelos dons de cada um. Mas eu achei tão lindo na nossa última viagem, né? Foi recente, no mês passado, eles estavam escolhendo os livros para levar na viagem. E aí ele viu que eu tinha colocado a minha Bíblia, né? E ele falou: "Ah, mãe, vou levar o livro que eu estou lendo, mas também vou levar a minha Bíblia." E no primeiro dia da viagem ele tirou a Bíblia da mochila e leu. E eu fiquei muito feliz, né? que De legal. ver que ele fez essa escolha sem uma sugestão minha, né? Sem que eu falasse, mas Uhum, porque de uhum. fato ele vê que é o que a gente vive e deseja viver também, né? E isso fala muito das escolhas que eles já estão fazendo, né? Uhum, Escolhas que vão impactar, né? Escolher servir quando podia só sentar e ser servido, né? Escolher ler a Bíblia quando uhum, podia ir fazer outra coisa, jogar um jogo, sei lá, né? uhum. Muito legal, muito lindo. E vocês, queridas? Aí eu pensei numa coisa de hoje até. É, Hoje? é, pensando nessa questão que eu comentei sobre o devocional que a gente faz com ele, é bem rapidinho, bem simples, né? Uhum, Porque ele não aguenta ficar muito tempo, né? Mas a gente está fazendo de um jeito diferente, porque ele está numa fase muito difícil de se concentrar, assim, de ficar muito tempo. Então faz uns dias que a gente está fazendo um devocional um pouco mais adaptado para a fase que ele está. uhum, E aí a gente estava se adaptando ainda. Faz o que? Uma semana que a gente está fazendo de um jeito diferente, dentro de um ritual, e aí a gente estava repetindo. Até ontem estava acontecendo tudo, todos os dias a gente repetiu tudo certinho. Hoje foi um dia que foi muita correria. A gente saiu de casa, fez coisas fora da rotina, e quando a gente voltou, a gente esqueceu de fazer o devocional. E eu fui fazer minhas coisas, e meu marido foi pra cozinha fazer as coisas também. E aí, de repente, ele foi lá, pegou a Bíblia dele e trouxe. Haha, muito fofo. Ele lembrou, ele pegou a Bíblia e veio meio que cobrar, assim, aqui ó, minha Bíblia, tá na hora do devocional, desse Que tamanho. lindo. Sim, olha que E precioso. isso daí, pra mim, pro meu marido hoje, foi assim, demais, assim, foi, sabe, a nossa graça Uhum. peculiar. Eu fiquei pensando, porque olha pra você ver, né? Sim. Nossa, uma Já... semana, né? Você vê como já Uhum, vai dando frutos. Imagine fazer isso por anos, né? O que que isso sim. pode fazer de impacto na vidinha deles, né? E para você, Cami? A Ai, Cami ótimo. compartilhou tantas graças Ai, por nessa fora disso. série. Muito bom, muito bom. Não, mas eu ia falar algo que eu pensei hoje também, que é a vida comum, né? Tava pensando assim, como a nossa vida tem às vezes se mostrado tão bagunçada e a Alice é muito parceira, ela é muito parceira, então eu tô fazendo almoço, ela fica do meu lado conversando, Uhum, ela ajuda a limpar, então essa vida comum às vezes que me chama atenção, a atitude dela, sim. né? Que às vezes Uhum. eu tenho que estar reclamando bem mais e, e graças a Deus não tem acontecido assim, tem sido bem parceirinha. Eles vão amadurecendo, né? Ai, que delícia. Eu também eu tenho sentido isso também do meu mais velho, assim, dessa parceria e também as conversas, têm sido tão gostosas as conversas, altos papos, assim,
Nossa, a sensação que eu tenho é que aquela coisa, né, que tudo que acontece é uma oportunidade de discipulado, né? Isso é fato. Mas eu sinto que ele tá numa fase assim que ele já tem uma compreensão tão maior das coisas que eu consigo usar assim várias coisas da Bíblia para aplicar no que ele tá vivendo no dia e entra, sabe? Tipo, ele, não, beleza. Esses dias eu contei assim, eu tava conversando com ele sobre uma situação, daí eu falei uma coisa sobre Jesus que ele não lembrava, né? Que eu tinha ensinado lá da Bíblia e tal. E daí ele ficou assim prestando atenção dele. Nossa, olha o que ele falou pra mim no final. Ele falou assim: mãe, muito obrigada por ter me contado essa história de novo. Isso me ajudou muito a entender melhor essa situação. E me abraçou. E eu falei, ai, Senhor, né? Essas mães não aguentam. É muita graça, né, gente, poder viver essas coisas e ver os frutos, né? E assim, sempre preciso relembrar, né, gente? A gente tá compartilhando as coisas boas, né? Mas todas temos desafios. Eu acho que é importante a gente valorizar esses momentos gostosos, essas coisas positivas, para, né, sermos motivadas pelo Espírito Santo em gratidão a tudo que o Senhor está fazendo. Mas lutas todas teremos e a gente precisa depender da graça do Senhor. Obrigada, minhas queridas, por participarem dessa roda. Obrigada pela contribuição de cada uma. Muito gostoso sempre conversar com vocês. E você, querida ouvinte, tenha uma semana muito abençoada. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.